Este programa ele existe para lhe ajudar a iniciar sua própria jornada do conhecimento, do entendimento daquilo que Deus vai fazer no futuro. As coisas que são anunciadas na palavra de Deus e que cada um de nós devemos saber. O livro de Apocalipse, ele começa com a revelação de que essas coisas, elas são anunciadas para que os servos de Deus conheçam as coisas que vão acontecer. Todos nós somos considerados por Deus, eu me refiro agora àqueles que nasceram de novo, aos filhos de Deus. Todos nós somos considerados por Deus como servos. A Bíblia, ela diz que existem servos bons e servos maus. E a profecia, ela vem para nos alertar, para nos chamar a atenção, para que vivamos uma vida de temor durante a nossa peregrinação terrena, a fim de que no dia em que comparecermos diante de Deus Pai, para prestarmos contas pelas coisas que fizemos enquanto estivemos nesse corpo, não sejamos prejudicados. Não percamos nosso galardão. Todo filho de Deus que permanecer na palavra de Deus, que não voltar atrás na sua decisão de seguir Jesus, então vai ser salvo. Mas a Bíblia nos ensina que cada um de nós temos diante de nós um galardão a ser conquistado. E o que nós queremos é receber o galardão completo. E nada melhor do que o Espírito Santo de Deus agindo em nossos corações, destruindo os pensamentos contrários à palavra de Deus, que muitas vezes nos dominam, muitas vezes nos levam a fazer algo que não condiz com aquilo que Deus planejou para nós. Então, ao olharmos para as coisas escritas na palavra de Deus em relação à eternidade, Deus nos abençoa. Por isso que o livro de Apocalipse começa dizendo: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras desta profecia. O livro 24 Extraordinários Eventos é um livro que escrevi para ajudar você, meu querido ouvinte da Rádio Esperança, meu irmão, a compreender as coisas ditas no livro de Apocalipse. Numa linguagem simples, onde qualquer pessoa, inclusive seus amigos, poderão compreender as coisas que vão acontecer. Eu faço relato daquilo que a Bíblia diz. Não inventei nada, não tive nenhuma revelação especial. Simplesmente o Espírito Santo me disse, me apontou um texto, ligou a outro texto das Escrituras e me clareou algumas coisas. Ele faz isso com qualquer um que o busque nesse sentido. Se você, querido irmão, começar a buscar a Deus, estiver disposto a pagar o preço, eu me refiro agora a tempo e perseverança, né? E pedindo ao Espírito Santo que lhe mostre o que quer dizer o que está escrito no livro de Apocalipse, ele vai lhe mostrar e você vai chegar às mesmas conclusões que eu cheguei e escrevo no livro, que agora está disponível aqui em Porto Alegre, já na livraria Luz e Vida, aqui no centro de Porto Alegre, na rua General Vitorino, número 58. Você poderá comprar este livro. E também em outros lugares. Em Viamão, nós temos ali no centro de Viamão a livraria Pão da Vida, rua Alcebiades Azevedo dos Santos, Azeredo dos Santos, no centro de Viamão. E também aqui na Som e Louvores, na Júlio de Castilhos 648, no centro de Porto Alegre. Esses 3 endereços. Também estamos trabalhando para que na livraria da sua igreja esteja esse livro disponível também. Estamos entrando em contato com os pastores da cidade, falando a respeito do livro, para que aqueles que se sentirem tocados por Deus, aqueles que acharem que é algo importante, possam ter disponibilizado para os membros da igreja. Alguns pastores já estão fazendo isso. O pastor João Flávio de Canoas, da Família da Fé.
pastor Fabrício, da Igreja Família da Fé Internacional, pastor Sudário, pastor Ednei Saavedra. Esses irmãos já estão aí levando os livros para distribuir aos seus membros. E na igreja aqui em Porto Alegre, na comunidade onde eu faço parte, também o livro está ali disponível aos membros da igreja. E você que é pastor, você pode entrar em contato conosco se quiser. Nós convidamos você a fazer isso. E nós vamos estar com um plano bem especial para a igreja distribuir o livro aos seus membros. Então, meu querido ouvinte, quero te convidar a adquirir este livro e abençoar a vida das pessoas, dos seus amigos e a sua própria vida também. Hoje existe um pensamento errado no meio da igreja que deve ser corrigido e vai ser, com certeza, logo, logo, vai ser corrigido esse pensamento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está renovando o entendimento da igreja sobre o livro de Apocalipse. Em breve, esse livro vai ser compreendido, as pessoas vão estar entendendo, o Espírito Santo vai estar ministrando sobre isso ao redor do mundo. E este é o mover de Deus para os últimos tempos também. Todas as coisas que nós temos feito até hoje como igreja são importantes. O evangelismo é muito importante. Uma das formas da igreja vencer nos últimos tempos, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, é pela palavra do testemunho que a igreja dá. Então o evangelismo faz parte da vitória dos filhos de Deus dos últimos tempos. Quando fala que o momento em que Satanás será expulso do céu, isso ainda vai acontecer. Quando a Bíblia fala que de céu e que Satanás será expulso, está se referindo às regiões celestiais. O céu, ele tem regiões. E num desses lugares, Satanás tem acesso ainda, e os demônios. E eles serão expulsos definitivamente, em breve, logo depois que ocorrer o arrebatamento. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, onde encontramos uma descrição bíblica do momento em que Satanás é expulso, e é dito que os filhos de Deus venceram Satanás pela palavra do testemunho que deram. Então, o cristão vencedor, vencedor no sentido de cumprir a vontade de Deus, ele vai dar testemunho, vai ser alguém que vai estar dando testemunho do Senhor. Vai testemunhar com a sua vida e com as suas palavras. Não só com as palavras, mas com a vida também. Porque a nossa vida tem que combinar com as nossas palavras. Temos que ser referência. Então, o Espírito Santo de Deus vai renovar cada vez mais essas coisas. O evangelismo, a libertação. O livro de Apocalipse começa dizendo que nós fomos libertos pelo seu sangue. O Filho de Deus é liberto do pecado. Então, Deus, sim, através do seu Espírito Santo, rompe, quebra, destrói as amarras do pecado na vida dos filhos de Deus. Mas uma vez que somos livres, devemos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Devemos tomar cuidado para não nos enredarmos novamente. Alguém que está livre precisa permanecer livre. Então, libertação, cura, milagres. Nós continuamos crendo que Deus continuará fazendo milagres. Não tem como vivermos neste mundo sem a manifestação do poder de Deus de várias formas. E o olhar para a profecia do Apocalipse não significa que nós vamos deixar de fazer todas essas coisas, de crer nessas coisas. É apenas algo necessário para que possamos, nesses dias que vivemos, viver plenamente na presença de Deus. Rádio Esperança de Porto Alegre, você pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp. Eu estou com o WhatsApp aqui aberto. Se você quer fazer qualquer pergunta sobre o livro de Apocalipse, você vai, quem sabe, estar enriquecendo este programa. 986307-541 é o telefone aqui do nosso WhatsApp da Rádio Esperança.
você quer mandar algum recado, quer falar alguma coisa, por favor, é bem-vindo para dar o seu recado aí pelo WhatsApp, né? Vamos fazer o nosso programa, um programa também participativo. Que vai valer a pena. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem própria. Nós precisamos compreender esta linguagem para compreendermos o livro. Hoje vamos falar sobre a narrativa que o Espírito Santo faz e como ele procede. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil de entender o livro. O Espírito Santo de Deus, ele fala do futuro como contando uma história. Então, quando nós vamos contar uma história para alguém, evidentemente nós começamos a contá-la do início. Por exemplo, se alguém pedisse que eu desse um relato de como foi o meu domingo que passou, eu iria começar pelo início, pelo momento em que eu acordei, não é assim? Você faria a mesma coisa. Se eu lhe dissesse assim, ó, conte como foi seu dia, como foi seu sábado, seu domingo, sua segunda, que passou. Bem, você iria iniciar pelo momento que acordou, você não iria começar o momento que foi dormir, né? Você não ia dizer, eu fui dormir às 10 horas da noite, fui dormir à meia-noite. Não, você ia dizer, acordei tal hora. Então, é natural que quando nós vamos contar algo do nosso passado, nós iniciemos pela coisa mais antiga, pelo que aconteceu no início, o início do dia. Quando o Espírito Santo vai fazer o relato do futuro, então ele começa exatamente assim, do mesmo jeito que nós contaríamos uma história. Só que ele está contando a história do futuro. Então ele inicia pelo início do juízo. E quando nós contamos alguma história, nós podemos fazer muitas coisas que são características nossas. Por exemplo, nós podemos fazer uma introdução, contando as coisas mais importantes, sem dar muitos detalhes, e depois nós começamos a dar o relato na ordem que as coisas aconteceram. No meio do caminho nós podemos dar uma paradinha, gastar mais tempo falando em coisas que consideramos mais importantes, podemos depois seguir em frente, até chegar ao final do relato. Assim, exatamente assim, o Espírito Santo faz no livro de Apocalipse. Então ele começa o relato no capítulo 6, nós já falamos aqui, vou repetir, que os capítulos, essa divisão por capítulos e versículos, não consta no texto original do livro de Apocalipse. Foi feito pelos editores da Bíblia, que organizaram o livro em toda a Bíblia e o livro de Apocalipse também, em capítulos e em versículos. Mas mesmo assim, há uma certa coerência nos nossos capítulos com aquilo que o Espírito Santo relata. As divisões elas estão muito parecidas com aquilo que o Espírito Santo está relatando. Por exemplo, as cartas às igrejas poderiam ser consideradas como um capítulo só. O capítulo 4 e 5 de Apocalipse da mesma forma, porque o capítulo 4 e 5 é uma introdução para nos mostrarmos o valor que tem a revelação que o Espírito Santo vai dar das coisas que vão acontecer. No capítulo 6 e 7, nós encontramos revelações. Primeiro nós vemos no capítulo 6 a abertura dos selos. Nós temos ali os 6 primeiros selos, onde cada um deles demonstra uma parte, uma característica das coisas que vão acontecer durante os 7 anos do juízo, que também serão os 7 anos da grande tribulação. E no capítulo 7, nós encontramos o Espírito Santo fazendo uma pausa para explicar-nos algumas coisas em relação a Israel e em relação à igreja. Que Israel vai receber novamente Jesus como Messias. Nós encontramos no capítulo 7 os judeus sendo selados, mostrando que uma vez que a igreja não está mais aqui, é arrebatada, a nação de Israel novamente toma um lugar de primazia que tinha antes do surgimento da igreja. Mas o capítulo 7 de Apocalipse, então, é ainda um anúncio das coisas que vão acontecer. Não se pode estabelecer uma ordem
cronológica de eventos do capítulo 6 e 7, porque são revelações. E a partir do capítulo 8, então, que começam os eventos. Pelo soar da primeira trombeta. Então é ali que começa, de fato, eventos. A manifestação do anticristo, ela acontece um pouquinho antes do soar da primeira trombeta. É o evento que dá início à chegada do juízo, e as trombetas, elas dão início à grande tribulação. Veja que o Espírito Santo de Deus, ele faz um relato muito perfeito. Ele fala do cavaleiro montado num cavalo branco, no início do capítulo 6, mostrando que o anticristo vai surgir no mundo. E no capítulo 8, quando começa a falar dos eventos que vão atingir a natureza, que é a grande tribulação, começa com a primeira trombeta. Então, temos que entender o relato que o Espírito Santo de Deus faz. E quando nós começamos a entender, eu fiz uma pequena ilustração, uma pequena explicação de como funciona o livro de Apocalipse. Quando você consegue perceber essas coisas, o livro ele vai se tornando mais claro. Depois fica mais fácil entender os símbolos que o Espírito Santo de Deus usa. E à medida que você vai caminhando, iniciando, se acostumando com a linguagem do Espírito Santo de Deus, as coisas vão se tornando mais fáceis de entender. É como se você fosse, meu querido, entender uma nova linguagem, né? Você vai estudar um novo idioma. Eu já, há um tempo, comecei a estudar inglês. Meu Deus do céu, no começo é muito difícil, você não conhece as palavras, você não entende como é que funciona, como é que as coisas acontecem, como é que é a cabeça de quem fala inglês, por que ele fala daquela forma, daquele jeito, por que as frases são tão resumidas, né? O inglês não é que nem o português, tem muitas diferenças, eles usam poucas palavras e essas palavras significam muitas coisas, mas se entende pelo contexto da frase. Então, no nosso idioma, nós temos muitas palavras que são sinônimos, que tu pode usar qualquer uma delas. É um vocabulário muito extenso. E aí nós vamos aprender um linguajar novo, nós temos um pouco de dificuldade. Isso vale para qualquer idioma. E isso vale para a linguagem da profecia. No começo é difícil, mas depois o Espírito Santo vai dando entendimento e nós vamos compreendendo como ele fala e se torna fácil. Com o tempo acaba se tornando, pelo menos, se não fácil, né? Talvez eu esteja exagerando aqui para alguns, falando que é fácil, mas pelo menos compreensível. E nós entendemos que Deus é maravilhoso e que a maneira como ele escreveu é a maneira possível de entendermos. Do ponto de vista espiritual, a maneira como Deus explica as coisas no livro de Apocalipse é o jeito mais fácil. Vamos pensar um pouquinho. Deus, então, resolve nos contar uma história de como vai ser o futuro, explicando coisas do ambiente espiritual e o ambiente material ao mesmo tempo. Coisas que dizem respeito à eternidade, coisas que estão relacionadas ao destino eterno de quem morre salvo e quem morre perdido. Coisas que envolvem anjos, coisas que envolvem Satanás, coisas que envolvem o juízo de Deus na terra, coisas que mostram uma transição do estado que estamos hoje para o estado eterno, onde as coisas não vão mudar mais. Bem, e aí ele consegue fazer isso em 21 capítulos, que é o que nós conhecemos como sendo o livro de Apocalipse. Eu posso garantir que foi do jeito mais fácil que ele encontrou para fazer isso. Nós vamos ter que nos esforçar para entender. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa. Se Deus permitir, voltamos na segunda-feira com este programa, A Profecia do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que o que eu falo não é muito fácil de entender, mas se esforce, que Deus vai te abençoar. Deus abençoe a todos.